Imagine só mergulhar no azul profundo, a luz do sol desaparecendo lá em cima. Conforme você vai descendo, formas começam a surgir da escuridão. Mas não são só pedras ou formações de coral, são claramente estruturas feitas pelo homem. Pedras enormes cortadas em ângulos perfeitos, formando muros, terraços e pirâmides. Este é o monumento de Yonaguni, um enigma submerso na costa do Japão que fascina o mundo há décadas. Seriam estes os restos de uma civilização perdida, engolida pelo mar há milhares de anos? Ou seria uma maravilha natural, esculpida pela força implacável do próprio oceano? Vem com a gente mergulhar no coração do monumento de Yonaguni. Prepare-se para se encantar, se intrigar e talvez até se arrepiar um pouco enquanto desvendamos os segredos desta cidade submersa. Nossa história começa em 1986, na costa sul da ilha de Yonaguni, o ponto mais a oeste do Japão. Um operador de turismo de mergulho local chamado Kihachiro Aratake estava procurando lugares novos e emocionantes para levar seus clientes. Mal sabia ele que sua busca o levaria a uma das descobertas subaquáticas mais controversas de todos os tempos. Enquanto explorava um recife submerso, Aratake se deparou com uma visão que o deixou sem fôlego. Erguendo-se do fundo do oceano, havia uma formação retangular maciça, suas bordas retas demais e ângulos precisos demais para serem obra da natureza. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente e logo cientistas, arqueólogos e aventureiros do mundo todo se dirigiram a Yonaguni para ver com seus próprios olhos. Seria esta realmente a evidência de uma civilização perdida? Uma Atlântida da vida real escondida sob as ondas? Era o ano de 1986. Kihachiro Aratake, um experiente operador de turismo de mergulho, explorava uma nova área na costa da ilha de Yonaguni. Conhecidas por suas fortes correntes e rica vida marinha, as águas ao redor de Yonaguni eram um paraíso para mergulhadores. Enquanto descia na água fria e cristalina, algo extraordinário chamou sua atenção. Uma enorme formação retangular emergia do fundo do oceano, com suas bordas claramente definidas contra o azul profundo. Intrigado, Aratake nadou para mais perto, seu coração batendo forte com uma mistura de excitação e descrença. A estrutura era diferente de tudo que ele já tinha visto. Este encontro casual mudaria sua vida, levando-o a desvendar os mistérios do que ficaria conhecido como o Monumento de Yonaguni. A notícia da descoberta do Aratake se espalhou como fogo em palha, chamando a atenção de pesquisadores e cientistas do mundo todo. Um deles foi o Masaki Kimura, geólogo marinho da Universidade das Ryukyu, em Okinawa. Kimura, então, iniciou uma série de mergulhos no local, documentando cuidadosamente a disposição, as dimensões e as características únicas das formações subaquáticas. Ele ficou particularmente intrigado com a presença do que pareciam ser estruturas artificiais, muros retos, ruas pavimentadas e até uma enorme pirâmide em degraus. Aí ele lançou uma teoria. As estruturas seriam evidências de uma civilização antiga, possivelmente de milhares de anos atrás, que teria sido submersa pelo aumento do nível do mar no final da última era glacial. É claro que a hipótese do Kimura causou um rebuliço, mas ele argumentava que algumas características daquelas formações não podiam ser explicadas pela natureza, sabe? Entre as provas mais cabulosas que o Kimura apresentou, estavam os entalhes e marcas nos blocos de pedra, saca só. Tinha coisa que parecia até relevo de bicho, uns desenhos geométricos, e até um rosto humano esculpido numas das pedras, mano. E o mais louco é que as estruturas não estavam jogadas de qualquer jeito, parecia que alguém tinha planejado tudo. Será que essa seria a cidade perdida de Mu, aquela que dizem que sumiu lá no Pacífico? O monumento de Yonaguni não é só uma estrutura isolada, mas sim um complexo de formações que se espalham por uma vasta área no fundo do mar. Esse lugar fascina arqueólogos e mergulhadores, atraídos pelo mistério
e pela grandiosidade. A característica mais impressionante, que muitos chamam de terraço principal, é uma plataforma retangular enorme, com cerca de 150 metros de comprimento, 40 de largura e 27 de altura. Essa estrutura colossal leva muita gente a especular sobre sua origem. Será que foi a natureza ou a mão humana que a criou? Ao redor do terraço principal, encontramos várias formações intrigantes, como o que parecem ser ruas pavimentadas, algumas perfeitamente retas, com dezenas de metros de extensão. Essas formações levaram alguns pesquisadores a teorizar que elas poderiam ter sido parte de uma antiga cidade submersa. Mergulhadores também relataram ter encontrado o que parecem ser escadas, rampas e até uma grande depressão circular. Para alguns, essa depressão pode ter sido uma praça ou um local para cerimônias. Essas estruturas sugerem um nível de sofisticação difícil de explicar só com a ação da natureza. O mistério aumenta com as várias marcas e entalhes encontrados em muitos dos blocos de pedra. Essas inscrições geram muito debate e estudo até hoje. É claro que algumas são resultado da erosão natural, mas outras, como os supostos relevos de animais e os padrões geométricos, parecem complexos e intencionais demais para serem acidentais. Para alguns, essas esculturas são a prova de que o monumento de Yonaguni pode ser obra de uma civilização antiga e avançada que um dia habitou essa região. Apesar do fascínio que as estruturas exercem e dos argumentos apaixonados de quem acredita que são obra humana, a comunidade científica em geral não está convencida da origem artificial de Yonaguni. Os céticos apontam para o fato de que as formações são compostas de arenito, um tipo de rocha conhecido por sua tendência a se partir em linhas retas, principalmente em áreas com alta atividade sísmica como as Ilhas Ryukyu. Eles argumentam que as mesmas forças tectônicas que criaram as próprias ilhas também poderiam ter moldado o arenito nas estruturas aparentemente artificiais que vemos hoje. Já as inscrições, os céticos atribuem ao poder erosivo da água, além da ação da vida marinha que perfura o arenito. A polêmica sobre as origens do monumento de Yonaguni provavelmente vai continuar por muitos e muitos anos. Sem provas definitivas, como artefatos ou inscrições que indiquem claramente a mão do homem, é difícil a comunidade científica aceitar a ideia de uma civilização antiga em Yonaguni. Mas a escala e a complexidade do lugar, junto com a presença de características que parecem inexplicáveis só com processos naturais, continuam alimentando especulação e mistério. É um lugar que inspira admiração e espanto, uma lembrança de que nosso planeta ainda guarda muitos segredos esperando para serem revelados. Ao longo dos anos, o monumento de Yonaguni atraiu não só cientistas e pesquisadores, mas também mergulhadores experientes, atraídos por sua aura enigmática. Muitos deles, verdadeiros lobos do mar, voltaram de suas imersões com histórias de arrepiar. Falam de sensações estranhas, ocorrências inexplicáveis e uma atmosfera de mistério quase palpável que permeia o local. Seriam estes os vestígios da antiga civilização que, acredita-se, habitou essa cidade agora submersa? Seriam estes os sussurros do passado ecoando através dos séculos, ou apenas o fruto de imaginações a mil, aguçadas por um cenário tão misterioso? Um tema que sempre volta nas histórias dos mergulhadores é o jogo de luz e sombra no local. O jeito que a luz do sol entra na água, iluminando algumas partes e escondendo outras na escuridão, cria uma atmosfera que muda o tempo todo, quase mágica, sabe? Alguns mergulhadores até contam que se sentem observados, como se tivessem sendo seguidos por olhos invisíveis nas sombras. Essas histórias de sombras e sensações estranhas deixam Yonaguni ainda mais misterioso. A gente fica sem saber onde termina a realidade e começa a imaginação.
Enquanto alguns podem descartar as histórias de eventos estranhos em Yonaguni como mera crendice popular ou fruto de imaginações férteis, há quem acredite que o lugar pode ser algo muito mais extraordinário. Alguns especulam que o monumento poderia ser um portal para outra dimensão, um portal para um reino além da nossa compreensão atual. Eles apontam para a energia incomum que muitos mergulhadores relatam sentir, as sensações estranhas e a sensação de estar sendo observados como evidência de uma presença que transcende o mundo físico. Seja uma maravilha natural, um testemunho da engenhosidade humana ou algo ainda mais extraordinário, o monumento de Yonaguni se ergue como um guardião silencioso, guardando seus segredos sob as ondas. O mistério das origens de Yonaguni alimentou especulações sobre seus possíveis criadores, com algumas teorias se aventurando no reino do verdadeiramente antigo e desconhecido, e até mesmo mítico. Uma dessas teorias conecta o sítio à lenda de Lemúria, um continente perdido frequentemente comparado à Atlântida, que se acredita ter existido no Oceano Pacífico. Lemúria, assim como a Atlântida, tem capturado a imaginação de exploradores e místicos por séculos. Os defensores dessa teoria apontam para a localização do monumento dentro do Anel de Fogo, uma zona de alta atividade vulcânica e sísmica, como evidência de que a massa de terra sobre a qual ele foi construído pode ter sido submersa por eventos catastróficos. Esses eventos, como erupções vulcânicas e terremotos, poderiam ter alterado drasticamente a paisagem, submergindo civilizações inteiras sob o oceano. Eles estabelecem paralelos entre a civilização avançada descrita na tradição lemuriana e as sofisticadas habilidades de engenharia necessárias para criar as estruturas em Yonaguni. As técnicas de construção e o design dessas estruturas subaquáticas sugerem um conhecimento avançado de arquitetura e engenharia. Será que Yonaguni poderia ser um elo tangível com essa civilização perdida? Um vestígio de uma época em que a humanidade possuía uma conexão mais profunda com a Terra e seus mistérios? A possibilidade de que essas ruínas sejam um eco de Lemúria nos convida a reconsiderar o que sabemos sobre a história antiga e as capacidades de civilizações passadas. Para botar mais lenha na fogueira dessa conexão com Lemúria, temos as crenças culturais dos indígenas da ilha de Yonaguni. Os anciãos contam histórias antigas, passadas de geração em geração, histórias de uma época em que seus ancestrais viviam em uma terra vasta e próspera que desapareceu sob as ondas. Embora essas histórias orais não sejam exatamente uma prova científica, elas oferecem um vislumbre de uma cosmovisão que reconhece a possibilidade de civilizações perdidas e eventos catastróficos que moldaram a superfície da Terra. Será que o monumento de Yonaguni pode ser uma manifestação física dessas lembranças ancestrais? Um elo palpável com uma época em que a conexão da humanidade com a Terra era muito mais profunda do que podemos imaginar? O monumento de Yonaguni se ergue como um enigma colossal, um símbolo poderoso dos mistérios que ainda permeiam o passado do nosso planeta. Seja uma maravilha natural esculpida por mãos invisíveis, um testemunho da engenhosidade humana perdida no tempo, ou uma combinação de ambos, o monumento de Yonaguni é um lembrete inegável. Mal começamos a arranhar a superfície da longa e complexa história da Terra. A magnitude dessas estruturas, a precisão de algumas de suas características e as perguntas persistentes sobre suas origens continuam a fascinar e inspirar admiração, como um bom mistério de fazenda a gente gosta. O monumento de Yonaguni nos desafia a questionar nossas suposições, a abraçar o desconhecido e a reconhecer que pode haver muito mais na história do nosso planeta do que jamais poderíamos imaginar. Quem sabe, né? O debate sobre as origens de Yonaguni é uma prova da força da curiosidade humana, uma curiosidade que nos impulsiona a explorar o desconhecido e a questionar o que pensamos saber. Nosso desejo nato de entender o mundo ao nosso redor e o nosso lugar nele.
Este desejo nos leva às profundezas do oceano, onde os segredos do passado aguardam para serem revelados. É um debate que vai além das disciplinas, unindo geologia, arqueologia, antropologia e até mesmo a mitologia, numa tentativa de desvendar o enigma dessa cidade submersa. Cada área contribui com uma peça do quebra-cabeça, e juntas, elas tentam montar a imagem completa. Embora as respostas definitivas possam ser difíceis de encontrar, a busca em si já é uma aventura que nos leva a novas descobertas e a uma compreensão mais profunda. A busca pela verdade muitas vezes é tão valiosa quanto a própria verdade. Cada pequena descoberta, cada nova teoria, nos aproxima um pouco mais de desvendar os mistérios de Yonaguni. No caso de Yonaguni, a busca já gerou uma quantidade enorme de conhecimento, não apenas sobre o sítio arqueológico em si, mas também sobre as forças que moldaram nosso planeta ao longo de milênios. Não apenas sobre o sítio arqueológico em si, mas também sobre as forças que moldaram nosso planeta ao longo de milênios. Essas forças naturais esculpiram não apenas a paisagem, mas também a nossa história. Mas também sobre as forças que moldaram nosso planeta ao longo de milênios. Abriu novos caminhos de pesquisa, desafiou o pensamento convencional, abriu novos caminhos de pesquisa, desafiou o pensamento convencional e nos fez repensar o que sabemos sobre a história da humanidade. E inspirou uma geração de exploradores, tanto acima quanto abaixo das ondas. Esses exploradores, com sua paixão e dedicação, continuam buscando respostas. A busca para entender Yonaguni é, em última análise, uma busca para nos entendermos, nossa história em conjunto e o nosso lugar no universo. Uma busca para nos entendermos, o nosso lugar na grande tapeçaria do tempo e o poder inabalável do desconhecido. Cada descoberta nos lembra que ainda há muito o que aprender e explorar. O nosso lugar na grande tapeçaria do tempo e o poder inabalável do desconhecido. A exploração de Yonaguni é uma jornada sem fim, uma aventura que continua a inspirar gerações. E o poder inabalável do desconhecido. A cada mergulho, a cada nova descoberta, um pouco mais da história oculta sob as ondas é revelada.